Boa noite, boa noite. Quem está chegando, boa noite. Estamos aguardando a professora Helena. Esse é mais um encontro da ABS, Associação Brasileira do Sono, e hoje à noite a gente vai falar sobre o sono da mulher, um assunto super interessante, especialmente agora na pandemia. Fico muito contente que vocês estejam entrando para participar dessa nossa conversa sobre sono da mulher. Mais uma live, boa noite. Mais uma live na nossa série de lives da ABS. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos. Em breve a professora Helena vai entrar e nós vamos dar início então a conversar um pouco sobre menopausa, problemas como cólicas, como que tudo isso pode afetar o sono e a qualidade do sono da mulher, como isso muda de acordo com a idade. Ela entrou, agora eu vou... Ela tá entrando e eu vou entrar aqui também para poder ver as perguntas melhor. Oi, Helena, boa noite, tá me ouvindo? Oi, Cláudia, boa noite. Tudo bem? Tá me ouvindo também? Tô te ouvindo bem. Tô te ouvindo bem. Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite para participar de uma live conosco da ABS. Como você sabe, a gente está fazendo essa série de lives, são vários encontros, já virou uma tradição que eu acho que vai ficar até depois da pandemia, né? A gente está gostando muito de fazer esse encontro, muita gente vem ouvir a gente, discutir, faz perguntas interessantes. E nós já abordamos vários assuntos: sono na criança, cronobiologia, sono e espiritualidade, apneia do sono, enfim, todos os assuntos estão sendo abordados aqui. E eu achei fantástico esse de hoje, que é sono da mulher, né? Então, a gente pode começar a conversar. Eu queria primeiro, Helena, pedir que você se apresentasse. Fala um pouquinho de você, fala um pouquinho da sua formação. Enquanto as pessoas estão entrando, a gente vai escutando um pouco de você e como você começou a se interessar pelo sono. Boa noite, Cláudia. Primeiro, obrigada pelo convite. Fiquei super contente, né, de participar pela Associação Brasileira. Pode começar. Estou tentando... Opa, desculpa. Desculpa, eu estava pondo no computador para poder começar a ver as perguntas. Imagina. Então, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito contente de participar aqui com vocês, né, na Associação Brasileira de Sono. Então, que você pediu para me apresentar. Eu sou ginecologista, né, então sou uma área um pouquinho diferente do que a maioria do pessoal que acaba se interessando por sono faz. Todo mundo fala, nossa, mas você é ginecologista e foi estudar sono? Então, a vida nada é por acaso, né? Então, eu sou médica formada pela Unifesp. E quando eu fui escolher a área que eu ia estudar, eu queria estudar muito menopausa. Eu queria, na verdade, estudar ganho de peso e menopausa, que eu achava que isso era uma coisa muito interessante. As mulheres sempre querem saber se engorda, e o hormônio se engorda, não engorda. Então, eu estava interessada nisso aí. E aí, escrevendo a introdução da minha tese, eu vi que tinha pouca coisa de sono. Aí eu pensei, nossa, que interessante. Uma coisa que a gente tem que perguntar nas consultas e não tem referência sobre isso, né? Aí eu fui falar com o meu orientador, que era o professor Baracá. Ele falou assim, nossa, Helena, isso daí é um negócio revolucionário. Ninguém estuda sono em menopausa. Isso daí vai ser, nossa, uma coisa muito diferente. Aí fomos falar com o professor Sérgio Tufik, e os dois ficaram empolgadíssimos com o assunto. E, não, a tese sai pelo sono, não, a tese sai pela gineco. Enfim. E aí acabou virando doutorado. Ficaram brigando ali por onde que saía a tese, porque acharam que era um negócio muito diferente, né? E aí eu comecei a estudar, então, sono e menopausa. E aí a gente viu, né, que tinha muito problema de sono depois da menopausa. Então foi meio sem querer que eu comecei a estudar isso daí. E depois que eu concluí esse estudo, tal, aí eu fiz pós-doutorado nessa linha, aí eu comecei só a estudar hormônio, sono, hormônio mulher, ciclo menstrual, cólica menstrual, menopausa, gestação, tudo que tem a ver com a minha área inicial, né, que é ginecologia. Aí me especializei em sono, e aí eu fico lidando aí com essas duas coisas. Então,
Atualmente eu tenho um grupo de pesquisa que se chama Sono na Mulher, e aí a gente tem alunos de iniciação científica, de mestrado, doutorado, pós-doutorado, e aí a gente está aí pesquisando. Aí a gente pode conversar um pouquinho aí sobre o que vocês Ai, que quiserem. ótimo. Estou vendo vários conhecidos, Letícia, Débora entrando. Olha, muito obrigada, vocês todas são lindas. É ótimo falar de sono da mulher. Eu queria começar, eu não sei se tem uma lógica para você, mas eu queria começar falando da adolescente e os seus primeiros ciclos menstruais e o quanto que isso afeta o sono. Assim a gente vai, vamos pela idade, até a gente chegar na menopausa? Vamos pela idade. A gente começa pela adolescente. Você acha que essa mudança na puberdade também atrapalha o sono? O que acontece na puberdade? O que a gente observa é que os adolescentes querem dormir mais de manhã. Você sabe até melhor que eu dessa parte da biologia, né? Então, e aí tem o probleminha do celular. Então, e tem a descoberta do corpo, tem os hormônios que estão começando, enfim. Tudo isso interfere muito, sim. É uma coisa que a gente ainda não estudou muito, a gente ainda, nesse aspecto específico, a gente ainda não tem muito estudo de puberdade e a questão do sono, mas a gente sabe que na adolescência, os adolescentes começam a querer dormir. Querer não, né? Eles gostam, é bom dormir mais de manhã, que é quando libera, né, o hormônio do crescimento e tudo mais. E tem o problema da escola, tem que acordar cedo, e tem o celular à noite também, que todo mundo quer dar o parabéns. E à meia-noite, todo mundo tem que dar parabéns meia-noite pro amigo, né? E tem que acordar às 6 horas da manhã, então o sono fica atrapalhado. E também as questões de começar a menstruação, às vezes o começo da menstruação é conturbado, às vezes vem muito, às vezes vem cólica, às vezes vem hemorragia. Então é um autoconhecimento ali, uma alteração de hormônio, é tudo meio tudo junto, né? Alteração de hormônio, alteração do corpo, o ciclo que não é regular no começo e demora um pouco para estabilizar, até 2 anos. Então, tudo isso, mais os celulares, né? Tudo atrapalhando na questão do sono, de dormir bem, com todas as preocupações que vêm junto. Eu estava pensando, porque eu me lembro, né? Já faz tempo, quando eu fui adolescente, mas eu me lembro bem, assim, de que era interessante porque eu tinha crises de cólicas fortes que chegavam, inclusive, essa dor que atrapalhava o sono, a gente sabe dessa relação dor e sono, que com a idade adulta, essas cólicas elas foram diminuindo, quer dizer, tanto em intensidade quanto em frequência, algo que era muito mais comum na adolescência. Existe mesmo uma relação de que a adolescente ela começa a ter mais cólicas, isso se estabiliza ou é bobagem? Então, aí vai depender muito da causa dessa cólica, né? Então, por exemplo, a gente fala de dismenorreia primária ou secundária. Quer dizer, a cólica natural, sem uma causa específica, ou secundária, por exemplo, a uma endometriose, a um outro problema ginecológico. Então, por exemplo, no caso da endometriose, ela vai piorando, ela não vai melhorando, ela vai piorando com o passar do tempo. Então, cada vez a cólica vai ficando mais intensa. E tem agora alguns estudos já pesquisando exatamente essa interação da dor, né? Da endometriose, quanto que ela interfere na qualidade do sono, tudo. Agora, nas adolescentes que não tem uma patologia de base, que tem uma cólica, é mais como o contrário mesmo, como você falou. Começa tendo mais cólica, depois o ciclo vai regularizando, vai diminuindo essa cólica e as coisas vão ficando mais certas, menos dolorosas, vamos dizer assim, né? A gente pesquisou um pouco sobre dismenorreia e a gente estudou no epissono, né? Cólica menstrual e sono. E o que a gente viu nas pacientes que fizeram a polissonografia no dia que elas estavam menstruadas, e a gente comparou quem tinha dor, quem não tinha dor, a gente não viu diferença no padrão do sono, mesmo as que se queixavam de dor. Mas não eram pacientes pré-triadas para cólica, né? Era a população em geral. E também a gente não tinha grau de dor, a gente só falava cólica sim e não. E o que os estudos mostram é que quanto mais intensa a cólica, mais a chance de você ter uma interferência. Que faz todo sentido, né, Cláudia? Se você tem mais dor, o sono fica mais... atrapalha o sono, sem dúvida alguma. Para quem não sabe, o Epissono foi um grande estudo epidemiológico realizado em São Paulo pelo Instituto de Sono, que de fato ele colheu dados de uma amostra que representou a população da cidade de São Paulo. Então é desse estudo que a professora Helena estava se referindo, né, a esse estudo que ela se referiu, que observou então que as mulheres
novas, com cólica à noite, não chegou, essa dor que elas sentiam na cólica não chegou a interferir no sono, embora alguns estudos mostrem que isso pode acontecer, talvez, nesses casos em que a endometriose está associada e é uma dor mais intensa, uma coisa assim. Pode acontecer, mas não na adolescente saudável, digamos. Acho que deve ter mais a ver com o grau mesmo, né? Quanto mais intensa a cólica, aí sim. E é isso que os estudos também mostram. Tá bom. E indo pela nossa lógica etária, agora a gente vai para a mulher adulta que em seguida fica grávida. E o sono da gestante? Você pode falar alguma coisa para gente sobre isso? Bom, quando a gente fica grávida, se a gente está planejando, é uma situação, né? Se você não está planejando, ou se vem por acaso, ou não veio no momento certo, ou às vezes não veio com o parceiro certo, enfim, dependendo do contexto, a gente pode ter uma repercussão maior no sono, porque é uma coisa não desejada, né? Não esperada para aquele momento. Então, a gente observa muito essa relação do quanto foi desejado e programado essa gestação com problemas de insônia, né? Isso é uma questão. Então, a insônia, ela pode acontecer no começo da gestação, em função dessa rotina social que ela está inserida. Ela pode acontecer depois, e no final da gestação também é meio difícil de dormir, né? Quem já passou por essa experiência sabe que aquele volume abdominal, você não tem posição, a bexiga pressiona, o útero pressiona a bexiga, toda hora a gente quer ir no banheiro, né? Todo mundo que ficou grávido já sentiu essa experiência. Você levanta, vai no banheiro, volta, aí tem dificuldade para pegar no sono. Então tem uma fragmentação do sono que é fisiológica, em função das alterações hormonais. Então, no começo, a gente tem mais hormônio, o beta-HCG, que dá enjoo, que retém líquido, então a gente vai também mais no banheiro. Depois, o segundo trimestre da gestação é um pouquinho mais tranquilo, e no final, volta a acordar. Mas, como eu te falei, depende muito do contexto que a pessoa está vivendo, né? Isso para insônia. Uma coisa interessante que tem sido muito estudada é a apneia na gestação, né? Tem estudos, muitos estudos já agora mostrando que as pacientes que roncam têm mais probabilidade de ter desfechos neonatais desfavoráveis. Então, começou assim, eles começaram vendo que pacientes que tinham complicações no final da gestação, no parto, estudos retrospectivos mostravam que essas mulheres roncavam mais. Então, quem roncava mais, no final tinha mais complicação. Aí começou toda uma comparação de se tinha apneia, se tinha, então, obstrução, se tinha hipóxia, se isso poderia levar a um retardo de crescimento intrauterino. Então, teve todo esse estudo, né, do estreitamento das vias aéreas, o quanto que isso comprometia aí a gestação e tudo mais. E a gente foi vendo que, no geral, ficou muito interessante a parte de estudar a apneia, porque se observou que se você interfere, se você faz o diagnóstico de apneia na gestação, que é muito comum a associação de apneia e hipertensão na gestação, se você intervém, né, nesse momento com o CPAP, por exemplo, você melhora o desfecho neonatal. Então, a gente teve um estudo que a gente fez, colaboração do Instituto do Sono, com Stanford, né, com o pessoal do Guilherminot, né, tudo. E é o que a gente observa, a gente fez com gestantes hipertensas, todas elas tinham apneia. Não é que a gente triou para apneia. Todas as gestantes hipertensas, todas elas que fizeram politoterapia, todas tinham apneia. Metade a gente deu CPAP e metade a gente só fez o pré-natal normal, assim, com antihipertensivo, tudo direitinho. E o que a gente observou no final foi que as pacientes que usaram o CPAP tiveram uma melhora muito importante na hipertensão arterial, deu até para reduzir o nível de antihipertensivo comparado com o grupo que não usou o CPAP. E a gente teve desfechos, né, mais favoráveis no nenê nas pacientes que usaram o CPAP. Teve uma paciente específica que caiu nesse grupo do CPAP, ela era nona vez que ela engravidava, hipertensa, Nossa. E não conseguia chegar até o final, e aí dessa vez deu certo, né? A gente brinca que foi o filho do CPAP, esse nenenzinho. Escuta, é verdade que existe o lado certo para a grávida dormir? Você já ouviu falar nisso? Que tem um lado, agora eu não me lembro mais se é o direito ou se é o esquerdo. Quando ela dorme, ela tem que dormir de lado e ter o lado certo? Isso, a gente sempre recomenda dormir virada do lado esquerdo.
Virando para o lado esquerdo, a gente tira o peso da barriga de cima da aorta, né? Tem uma melhoria no refluxo, no retorno venoso, então tem uma circulação melhor, vai mais oxigenação para o bebê, então é melhor dormir para o lado esquerdo. Nunca é bom dormir de barriga para cima. Pode até dormir um pouco para o lado direito, mas quando a gente vai recomendar, a gente realmente sugere que durma virada para o lado esquerdo. E a outra pergunta... Tem uma outra coisa que... Bom, não sei se você quer falar mais de gestante, mas a gente pulou o TPM, né? Ah, a gente pulou o TPM. Então, deixa eu só fazer mais uma pergunta de gestante, só para encerrar a gestante. O outro lado, a gente falou um pouco da insônia, da dificuldade de achar posição. O outro lado da gestante é a sonolência. Tem uma fase da gestação que a gestante está muito sonolenta, ela quer deitar de dia e dormir. E o quanto que isso é absolutamente esperado? Ela deve fazer isso? Deve tentar reduzir? O que você acha? Olha, o primeiro trimestre dá muito sono, né? Uhum. A gente tem o aumento da progesterona, a gente tem aquela... A gente parece dar uma sensação de que está sendo consumido por gerar um bebê. Então, literalmente, muito, né? Literalmente, assim, vai muita energia aí, né? Para gerar um bebê. Então, as pacientes realmente têm muito... E é, sim, até 12 semanas, né? É uma coisa realmente muito observada, tá bem consagrado isso. É realmente fisiológico. E tem não é só sono, é uma fadiga, é um cansaço, é como se, nossa, você não consegue se recuperar. E passou 12 semanas, parece que virou a página, tudo melhora. E o que a gente recomenda? A gente recomenda que descanse mais. Que está com muito cansaço, dá uma cochilada durante o dia. Se possível, durante o dia, se estiver no trabalho, se tiver como deitar meia horinha, 40 minutos, ajuda muito. Deita do ladinho esquerdo, né? Embora que quando é bem no comecinho não faz muita diferença, porque ainda não tem o peso do volume abdominal. Mas a gente recomenda sim, que se tiver sono, que é muito frequente aí no começo da gestação, que dê uma pausa aí no que estiver fazendo. E elas melhoram muito, né? Porque tem gente que fica tentando, brigando com sono durante o dia. Briga, e passa o dia inteiro cansado. Exatamente. Aí depois tem problemas de sono, enfim, de alerta, né? É bem complicado. Muito importante isso que você falou. Mas vamos falar da TPM agora, tanto da adolescente quanto da adulta, né? Uhum. Então, o que é a TPM, né? A síndrome pré-menstrual. É um conjunto de sintomas e sinais que as mulheres têm e pode começar uns dias ou até 15 dias antes da menstruação. Pode ser sintomas físicos e emocionais, então pode ser inchaço na mama, pode ser dor, pode ser irritabilidade, mau humor. Aí já pode florear o máximo que, né, que cada mulher pode sentir. Aí tem a questão do sono, que é um dos sintomas, né? Um dos sintomas tem mulheres que têm insônia e tem mulheres que têm muita sonolência. O mais comum, que a gente vê mais, é a insônia. As pacientes falam, olha, uma semana antes eu já começo a não dormir, eu tenho certeza que está relacionado à síndrome ATPM, né? Então, a gente sempre orienta que tem algum desses aplicativos que anota os sintomas menstruais e vai anotando o que vai sentindo e quando começa o sintoma para a gente ver se quando desce a menstruação, se esses sintomas melhoram. Por quê? Porque tem gente que fala, eu tenho uma TPM, eu tenho TPM, eu tenho TPM. Aí quando a gente pede para anotar e volta na outra consulta, você vai olhar na anotação, é o mês inteiro. Então isso não é TPM. Porque TPM é pré-menstrual, não pode ser pós, né? E se dura o mês inteiro, mesmo quando desce a menstruação, já não é isso. Então aí você já tem que pesquisar se é ansiedade, se é depressão, se tem um outro problema junto. Mas pode estar atrapalhando o sono também, né? Sim, só que a pessoa acha, né? Tô de TPM. É mais fácil pôr a culpa, né, num vilão aí, qualquer que seja, pode ser a TPM. Então é muito importante anotar os sintomas, né? Quando você for quando a gente pede para os pacientes irem ao médico, fazer as anotações de quando que tem os sintomas, se isso melhora ou piora em determinadas, quando que veio a menstruação, quando a menstruação acabou. Então, se for TPM mesmo, quando desce a menstruação, os sintomas melhoram. Então, a gente tem pacientes que têm insônia de 5 dias. Só 5 dias por mês. Só naqueles dias antes da menstruação. Depois melhora. Ou sonolência excessiva. Morro de cansaço, morro de sono. Desce a menstruação, tudo melhora.
Nesse caso que a pessoa tem insônia só na TPM, 5 dias por mês, recomenda-se fazer alguma coisa? Ó, meu cachorro está querendo participar da live, viu? Tá dando opinião aqui. Desculpa. Então, quando os sintomas... Depende do sintoma, a gente vê... Desculpa, o cachorro quer... Não tem problema, deixa ele participar. Ele tá de TPM, tá vendo? Bem que a Débora Hipólito está dizendo, homens são bons em atribuir tudo a TPM. É macho o seu cachorro? Ou é fêmea? Não, é fêmea, mas... Ó, é fêmea? Ela tá reclamando? Deixa a gente falar de TPM. Vem cá, Kiki, vem cá, vem cá. Ai, gente, que vergonha. Bom, não, e assim, né? Às vezes estou dando aula online, é a mesma coisa, tem a contribuição do cachorro. Bom, então, quando tem só os sintomas, só nos dias, a gente tem sempre que verificar se é só insônia, porque se tiver outros sintomas, às vezes tem inchaço, dor mamária, tem outros sintomas acompanhando. Então, a gente precisa ver o paciente como um todo. Se tiver outros sintomas, a gente trata, às vezes a gente dá anticoncepcional, às vezes a gente dá outras medicações. Sempre estilo de vida, a gente sempre recomenda exercício físico, uma boa alimentação, evitar café, evitar chocolate, embora que tu não fale, nossa, a TPM todo mundo quer comer chocolate, não é? A TPM todo mundo quer chocolate, mas é um efeito fugaz aí da serotonina. Então você come o chocolate, você tem uma melhoria muito rápida e logo você tá com vontade de comer chocolate de novo. Então a gente começa com tentar, né? Sempre, em todas as coisas, estimular mudança de estilos de vida. Depois disso, a gente vai avaliando se tem indicação de anticoncepcional, se tem indicação de um diurético, se for dor na mama. Porque tem gente que fala, não durmo de dor na mama. Tem isso também. Não dorme porque a mama fica tão inchada que você se rela e é por inchaço da TPM. Então, você tem que avaliar bem o que é que está fazendo a pessoa ficar incomodada e tentar tratar focado. Mas, se, por exemplo, se dura muito, a gente pode usar anticoncepcional, a gente pode usar algumas medicações como fluoxetina. Então, depende muito do caso, do que a paciente está relatando, né? Mas não é para a pessoa achar que... Não é para a paciente achar que, eu estou de TPM, tudo bem, eu vou ficar com insônia 5 dias, né? Quer dizer, não precisa disso, né? Já basta a menstruação, não precisa ficar a menstruação, a TPM mais a insônia, por favor, né? Tem o que fazer. Então. Eu acho que sim, né? Ótimo. A gente sempre fala para os pacientes, tudo que a gente puder melhorar, a gente deve melhorar. Então, anota direitinho, vê onde que está com problema e o que a gente puder ir melhorando, a gente vai sempre tentando melhorar, né? Às vezes fitoterápico, enfim, tem um monte de possíveis soluções, né? Tá, antes da gente ir para a menopausa, que essa eu estou super interessada, eu quero saber, eu vou te ler 2 perguntas. Uma foi sobre o GH. Uma pessoa estava perguntando, porque você mencionou que o GH era liberado de manhã, então a pessoa queria que você comentasse um pouco sobre o GH. Já vou fazer a outra. Uma pergunta: em que mês a gestante pode começar a usar CPAP ou não pode usar nunca? Quer dizer, CPAP e gestante, pode usar, não pode usar, a partir de quando? São 2 perguntas. Vamos lá. Tá. Então, o GH, o que a gente vê na literatura, né, que a liberação do GH é mais de manhã, no final da noite, no começo da manhã. Então, por isso que a gente fala que é tão importante para os adolescentes dormirem o tanto que eles precisam. E eles precisam desse soninho esticado até o começo da manhã. Então, a gente sempre briga, né, nessa parte da cronobiologia, que o ideal seria eles entrarem um pouquinho mais tarde, para eles terem esse sono tão rico do final da manhã. E no final de semana, o pessoal tenta dormir para recuperar um pouquinho. Às vezes não consegue recuperar, mas eles conseguem dormir um pouquinho mais por causa dessa fisiologia de liberar o GH mais tarde. Sobre o CPAP, olha, no estudo que a gente fez, a gente usou o CPAP de 26 semanas de gestação até 36 semanas de gestação. Então, na verdade, foi o que a gente usou de protocolo. Mas o que a gente tem recomendado, assim, uma vez que faz diagnóstico de apneia, se a pessoa já tinha apneia, ela tem que continuar usando o CPAP, né? E se a gente faz o diagnóstico, se a gente suspeita pelo fato dela ter hipertensão, eu acho que vale a pena uma avaliação com alguém especializado ou um médico do sono e ver se já dá para usar o CPAP sim, porque o benefício é muito grande, né? É possível acontecer da pessoa desenvolver a apneia durante a gravidez? Ela nunca teve, desenvolve, fica grávida, começa e nasce o bebê, ela melhora da apneia?
É Sim, possível? por causa, acho que, da deposição da progesterona, da inibição Uhum. gravídica, do aumento do volume abdominal. E é uma coisa que ainda não é muito estudado, né? Então, quando eu falo sobre isso com os ginecos, todo mundo me olha com uma cara de, nossa, vai estudar, Uhum. né? Perguntar sobre o que o gineco faz. Você não está dormindo bem? Espera que quando passar a gestação vai melhorar, né? Não pergunta, Principalmente não, se não. for homem, né? Principalmente se for. Alguém falou assim: eu não estou aceitando acusações hoje, mas olha, duas mulheres falando de saúde da mulher vai ser difícil. É, eu acho Mas que tem então, que perguntar. mas então, quer dizer, é possível e ainda a gente não sabe, mas isso pode acontecer. E às vezes a Eu acho pessoa que nem percebe, né? é. Eu acho que é uma mudança de cultura, especialmente de nós, né, dos ginecologistas, de esclarecer isso e perguntar para a paciente: você está roncando? Perguntar para o marido se está Uhum. roncando, se o sono está diferente, se está fazendo pausa respiratória. E outra, sempre que a gestante desenvolver pressão alta, tem que investigar ronco, porque tem muita essa associação. Então é importante investigar. Claro. E para quem chegou mais tarde, a gente começou a falar de de sono na mulher pela idade. Então, começamos a falar das adolescentes, depois as grávidas, adultas, TPM. Agora a gente vai falar, então, da menopausa. E aquele sono difícil. Eu acho, sinceramente, Helena, que é assim. Eu não sei se a minha mãe diz hoje que ela não sentia esses problemas de menopausa. E eu não sei se era ela, se eram as amigas, mas assim, por mais que eu tivesse ouvido falar de menopausa, eu nunca pensei que fosse isso. É uma coisa assim, que realmente a gente não dorme, e o fogacho é horroroso. A gente precisa falar mais de menopausa. Você sabe que eu me apaixonei por menopausa quando eu fiz meu doutorado, né? Uhum. Quando eu fiz o doutorado, eu fiquei grávida da minha primeira filha. E aí, assim, eu estava super querendo estudar, achando, né? Minha tese era a coisa mais importante da minha vida e tudo mais. E aí eu tive que fazer repouso em casa. E as pacientes iam na minha casa para eu não perder o meu estudo. Então eu ficava deitada, fazia as entrevistas, tudo no telefone e elas iam na minha casa. E aí eu acabei me apaixonando por essa fase. E eu falei, não, eu vou estudar muito isso, porque elas são muito fofas, né? E aí eu via o tanto que elas tinham dos calores. Eu falei, não, eu não posso, eu vou ter que estudar muito isso, porque isso daí tem que melhorar, né? Elas iam, levavam leque e tal, levavam um presentinho pro nenê. Então, eu fui me apaixonando pelas duas coisas, tanto pelo jeito que elas lidavam comigo, que estava grávida, com a experiência de vida que a gente chega a ter, né, quando a gente chega na menopausa, e a questão de tentar melhorar a qualidade de vida dessas mulheres, né? Uhum. Então, é bem o que você falou. A gente não está muito preparado para a menopausa, porque você acha que está indo tudo bem, de repente vem aquele calorão, aí você fica vermelho, aí depois você transpira, parece que você vai É uma morrer. água que é aqui, né? É o Isso. pescoço encharca, é uma coisa impressionante. Aí E aí tira a você. roupa, tira a roupa, põe roupa. Exato. E à noite, como é que fica? Você está É horrível. dormindo, acontece isso. E põe o Ai, lençol, tira o lençol, cobre, tira. Tem pacientes minhas que falam que molham o lençol, de tanto que transpira. Aí tem que levantar, trocar o lençol, né? Porque está todo molhado. Então, uhum. é muito incomodativo. Então, as ondas de calor são realmente muito incomodativas, elas levam a despertar, e sim. Tem estudos mostrando que, às vezes, antes de vir, quando está vindo a onda, a pessoa já está despertando, não é só do suor, é a alteração hipotalâmica dos pulsos do GNRH, que já podem levar você a despertar. Ou, aí, claro, a alteração de temperatura, sim, né? Porque você está quente, de repente fica frio. Isso, com certeza, faz o sono ficar interrompido. E tem outros efeitos da menopausa ao longo do tempo, né? Um deles é a, a falta de estrogênio na parte genital. Então a bexiga fica mais flácida. Com Uhum. isso, o que acontece? Você não consegue juntar muito xixi ali. Dá logo vontade de ir no banheiro também, igual a gestante. Só que não é o peso do bebê, aí já é a flacidez da bexiga. Aí você acorda e vai no banheiro. E aí o que acontece quando você volta? Também não dá sono. Então tem o calor, tem o problema da bexiga. Isso são as partes físicas, né? E O temos as suor. partes, o suor, o incômodo. Aí você fica irritado, né? Porque você tem aquele calorão, você fica irritado. E aí tem as outras coisas todas que você vai passando na vida, né? Os filhos que estão saindo de casa ou indo estudar. Enfim, aí tem todos os outros contextos da vida, fora a pandemia, né? Aliás, na pandemia, os calores pioraram. Muitas mulheres falaram que
Acho que por conta do estresse, por conta de tantas outras coisas que a gente tem que pensar, né? Então, tudo se intensificou. A TPM intensificou, os calores intensificaram, candidíase intensificou. Várias coisas de mulher se intensificaram na pandemia. A Débora está até dizendo que você acha que está com febre. Mas, bom, não é febre, é menopausa, mas tudo bem. Mas me diga uma coisa, até que tem uma pergunta que é até quando duram os calores? Quer dizer, a gente tem uma fase de climatério, depois entra na menopausa, os calores passam? Então, os calores, eles começam, a gente chama transição menopausal. Então, quando a menstruação começa a falhar, começou a falhar, 70% das mulheres têm as ondas de calor. Então, especialmente no mês que falhou. Então, esse mês menstruou, tô ótima, tô maravilhosa. Aí o outro mês não vem, aí começa a vir calor, vir calor, vir calor. Aí a menstruação vem dar uma melhorada. Essa oscilação de hormônio deixa a gente maluco. E também não sabe quando vai vir a menstruação, e quando vem, vem muito. É terrível. Então, o calor começa nessa falha da menstruação e vai, em média, por 5 anos. Mas tem gente que dura até mais do que isso. Tem gente que dura... Eu tenho pacientes com 75, 77, que ainda tem calor. Mas varia muito de pessoa para pessoa. Em média, 70% das mulheres têm os calores. Mas você acha que mesmo que uma paciente de 70 anos ainda tenha calor, você acha que diminui a frequência? Geralmente diminui a frequência e a intensidade. Geralmente vai diminuindo, sim. Mas eu tenho alguns casos, né? Mas são casos esporádicos de gente que mantém. E aí você fala, será que é verdade? Será que... E aí você vê, ela está na consulta e está vermelha, e está suando. Aí você fala, nossa senhora, tadinha, 70 e poucos anos e ainda está sofrendo com o calorão da menopausa. Você acha que exercício, tem uma pergunta da Silvia, exercício de contração vaginal ajuda na flacidez da bexiga? Ajuda bastante. Ajuda bastante. A gente sempre recomenda. Aliás, eu recomendo exercício perineal, que chama, né? Para todas as idades, ó. Porque para a mulher jovem, ajuda para quando vai ter relação, não ter a cistite, né? Na hora que ter relação, não machucar ali a uretra. Então, para jovem, vale a pena para isso. Para gestante, vale a pena para o parto normal, para ter um períneo que ajude ali no parto normal. E para fases de menopausa, ajuda a melhorar a flacidez, melhora a irrigação local, né, da vagina, tudo. Melhora tanto na questão de relação sexual, como também melhora também o trofismo para a bexiga ficar mais esperta, né? Então, acho que esse exercício de períneo é um exercício que todo mundo devia fazer. Ó, tô vendo aqui uma questão. Ressecamento, é isso, Cláudia? Tem uma pergunta sobre ressecamento e eu já vou emendar as outras perguntas que passaram. Tá. Uma é sobre reposição hormonal, porque é um assunto muito polêmico. Devemos ou não devemos fazer a tal da reposição hormonal? A outra questão é, e se não faz reposição hormonal, vale a pena usar esses remédios naturais, chá de amora, comer amora, alguma coisa assim? E aí, eu quero juntar isso com a questão da insônia. Quer dizer, o que é melhor fazer? Então, a pessoa tô na menopausa, não durmo. O que eu faço? Eu tomo uma reposição hormonal para a menopausa, eu vou lá, eu tomo um Zolpidem e durmo. O que eu faço? É um medicamento para sono? O que eu faço? Então, vamos lá. Nossa, isso daí já deu um montão. Vou ficar fazer um monólogo agora. Bom, tem o ressecamento antes, não esquece. Então, vou começar com a menopausa, depois se eu esquecer, você me relembra. Mas, então, quando a gente está na menopausa, a gente perdeu o estrogênio. Perdendo o estrogênio, a gente tem todas as complicações da falta do estrogênio. Então, os fogachos, a irritabilidade, aumenta o colesterol, perde a cinturinha, o cabelo resseca. Então, tudo isso vai ser a consequência da falta do estrogênio. Aí vem a insônia também, vem a irritabilidade, o mau humor, vem os sintomas físicos e os emocionais da perda do estrogênio. Então, assim, claro que se a gente puder usar o hormônio, é melhor, mas a gente vai ter que pôr numa balança isso, o risco e o benefício. Nem todo mundo pode usar o hormônio. A gente tem que pesar quem pode, quem não pode não vai ter essa escolha. Não pode. Tem gente que tem contraindicação. Quem teve câncer de mama, quem a mãe teve câncer de mama, quem tem algum problema
que não pode usar estrogênio, quem teve uma trombose, tem várias condições clínicas que impedem. Tabagismo, é? Tabagismo também, né? É uma condição, a gente não pode dar junto com o tabagismo. Você vai tentar tirar o tabagismo, também é difícil, né? É. Então, tem gente que prefere o cigarro, então fica com o cigarro, não acho legal, mas enfim, não pode associar também, né? Então, você tem que pesar o risco e o benefício, se tem indicação e se tem, especialmente se tem contraindicação. O que os estudos mostraram? Quando, em 2001, saiu a polêmica, parem de usar o hormônio porque dava câncer de mama e dava tromboembolismo, isso em 2001, 2002, saiu aquele estudo que deu uma repercussão muito grande na mídia, na literatura e tudo mais, todo mundo parou de usar o hormônio. Aí foram feitos outros estudos para ver, poxa, será que é assim mesmo? Será que não é? Aí o que eles viram? Que aquele estudo incluiu mulheres de 50 a 79 anos. Então pegava uma vovozinha de 79 anos e dava hormônio para ela. E aí ela desenvolvia câncer de mama, mas ela já ia desenvolver câncer de mama. Não foi a culpa do hormônio. Então aí depois tiveram diversos estudos mostrando que não era bem assim, que a gente tem que pesar o risco e o benefício e a idade certa. Então a gente pode usar hormônio até 10 anos da menopausa e até começar, né? E até 60 anos de idade. Então, um desses critérios você tem como fatores de início para a terapia hormonal. Aí você pesa o risco, o benefício, faz todos os exames, vê os antecedentes e vê se a pessoa pode usar. Se ela puder usar, ela vai melhorar. Do sono, certamente, esse foi meu doutorado, a gente viu que melhorava a qualidade do sono. Então, o sono certamente melhora os calores, melhora a disposição. Você fica achando que aquele médico que te passou o hormônio é o melhor médico do mundo, porque tira tudo com a mão. Se você pode usar e você não tem contraindicação, né? Mas nem todo mundo pode usar o hormônio. E aí você tem que ver qual que é o sintoma que está... Aí você não vai conseguir um tratamento tão amplo quanto o hormônio que vai agir em todas as coisas que estavam sendo a causa da falta do hormônio, né? Então você perguntou do Zolpidem. Posso dar um Zolpidem? Tem casos que às vezes a gente dá. Mas, por exemplo, se a pessoa tem todos esses sintomas, tem os calores, tem ressecamento, né? Você vai dar o Zolpidem, você vai resolver um probleminha temporariamente do todo, né? E outra coisa, às vezes a pessoa levanta à noite para ir no banheiro e isso faz ela despertar. E você dá um Zolpidem, ela vai continuar acordando? Vai, porque ela precisa ir no banheiro, né? O problema dela está lá embaixo. Aí ela levanta, o que acontece? Ela cai. Então já tive muitas senhoras que caíram, fraturas de fêmur, porque um médico receitou Zolpidem para tratar insônia, que era devido ao problema de ir ao banheiro à noite. Olha a confusão. E aí só dá complicação, né? E, então, assim, primeiro, se der para usar hormônio, legal. Os estudos hoje estão mostrando assim, como ficaram essas mulheres 15, 20 anos com uma queda na prescrição de hormônio. Hoje, o que a gente tem na literatura é que, assim, houve muito mais prejuízo na prescrição, com a falta de prescrição de hormônio, com muito mais gente tendo osteoporose, fratura de colo de fêmur e tudo mais, já que se prescreveu menos nesses últimos 15, 20 anos. Então, está tendo uma retomada na prescrição de hormônio. E em relação ao ressecamento, os exercícios ajudam, pomada, creme vaginal com estrogênio tópico, quer dizer, mesmo que você não faça reposição hormonal, se você usar estrogênio local, desde que você possa, claro, nem todo mundo pode, melhora muito. E a coisa mais moderna que tem é o laser vaginal, que é uma terapia local, você aplica um laser vaginal, isso é que nem o mesmo laser que a mulherada usa na face, não sei se você já viu. Troca a pele, já viu isso, Cláudia? É uma coisa que faz um peeling. Mas é com laser, CO2, Um laser. Né? Queima. E faz aonde? Na vagina? Isso, a gente faz no consultório. Aí você aplica esse laser, ele queima toda essa mucosa, vem uma mucosa nova. E ela vem lubrificada. Isso, não? Não dói. Não dói. A primeira, já vou perguntar. É super legal. É super legal. É um resultado super bacana. E já lubrifica, assim, nas próximas 2 semanas já está lubrificado. Então, é uma terapia nova, né? Moderna, e que traz bons resultados, porque o creme vaginal é muito bom também. Só que se você parar, fica seco de novo. Então, isso que eu acho uma coisa chata, né? Estão perguntando aqui se você faz esse procedimento. Faço.
E acho muito bacana, porque o resultado é muito bacana. A gente vê, né, que logo na outra semana a paciente já fala, tô sentindo mais úmido, tá mais lubrificado e tal. O que você riu aí, Cláudia? Você viu Eu tô alguma coisa? rindo aqui porque agora as pessoas estão perguntando um monte de coisa, que se você faz, se você não faz. De quanto em quanto tempo tem que ser o laser? Ó, o laser é assim, você faz um- uma aplicação, depois de 30 a 40 dias a segunda, e você faz 3 aplicações com intervalo de 30 a 40 dias, na primeira vez. Depois você faz uma aplicação de laser uma vez por ano. E aí você mantém a vagina aí bem lubrificada. A vantagem é que você não precisa mais ficar usando o creme vaginal, que é uma chatice, né? Vamos convir aqui que todo mundo acha chato ficar usando creme vaginal direto. Então, o laser tem essa vantagem, que você não precisa ficar usando creme vaginal depois. Agora estão perguntando também sobre os implantes hormonais. O Uhum. implante hormonal e o medicamento, qual que é a diferença? É a mesma coisa? É, o implante é o que você põe lá dentro mesmo, né? Tem todo Uhum. um marketing nessa história de implante. Eu, pessoalmente, não gosto de nada que você coloca e fica lá e você não pode retirar. Porque eu prefiro Tá. coisas que você possa usar, não se sentiu bem para, né? Pode ser gel de hormônio, pode ser adesivo de hormônio, pode ser hormônio via oral. Tem várias vias de usar hormônio. Eu não gosto de nada que você enfia lá dentro da pele, dá ponto e depois para você retirar, né? Eu acho que Uhum. a gente tem que usar coisas que a gente vai ajustando a dose, ver o que a pessoa sente, ver se melhora, vai aumentando a dose aos poucos. Então, começa com hormônio baixa dose, lógico, desde que a pessoa possa, né? E depois vai aumentando aos poucos. E também tem uma outra coisa que é bacana de comentar aqui, talvez, Cláudia, que é sobre o chip da beleza. Não sei se você ouviu falar, é uma coisa muito polêmica aí no Não. campo das mulheres. Todo mundo quer usar o chip da beleza. O que é o chip da beleza? É um chip com um hormônio masculino. O que o hormônio masculino faz? Tira a barriga, dá mais energia, aumenta a libido, ou seja, todo mundo quer, né? Só que ele tem muitos efeitos colaterais. Então Nossa. a gente também não recomenda, né? Tem muita polêmica de propaganda, do chip da beleza e tudo mais. Então, a gente pega os efeitos colaterais das pessoas que usaram isso. Então, que seca a barriga seca, Cresce pelo, não cresce mais cresce pelo? pelo, aumenta o Ah, colesterol, tem risco cardiovascular, perde cabelo, tá? Então, eu peguei pacientes que vieram com alopécia. Ficou sem barriga, mas ficou sem nossa. cabelo também, né? Então tem que tomar cuidado com essas novidades, assim, e com calma, porque tem que pesar sempre o risco e o benefício, né? E as terapias naturais? Eu acho que ficou faltando essa. Vou voltar para a Ah, é pergunta da verdade. chá de amora. O que você acha? Eu gosto muito das terapias alternativas. Eu acho que a gente tem que avaliar sempre tudo que é possível fazer. É que nem eu falei, se a pessoa puder usar o hormônio vai resolver a maior parte das coisas, né? Olha, Mas se a fizeram um comentário. Desculpa te cortar, mas Débora, você está fazendo muita palhaçada. Escolher entre. Você fica barriguda ou não, careca. é melhor não pegar o hormônio masculino de jeito nenhum, Débora. Eu Por também favor, faça acho. isso. Não, hormônio masculino, o pessoal pergunta, quando que a gente usa o hormônio masculino? A gente pode usar uma pitadinha se precisar em casos extremos. Sempre, quase sempre com hormônio feminino a gente consegue resolver a maior parte das coisas. Porque o que falta é o hormônio feminino, na verdade. Mas excepcionalmente a gente pode dar uma pitadinha, mas não assim. Não vai ficar careca, não vai ficar com aumento de pelos, né? Aí fica careca, aumento de pelo, aumento do clítoris, um monte de efeito colateral, colesterol aumentado, isso por conta de ficar sem barriga, não compensa, né? Então é melhor ir para terapia alternativa nesse caso. Se a pessoa não quer Ah, fazer uma terapia portanto, hormonal, volta para a amora. Tem cápsula de amora, inclusive, hoje, né? isso. Antes da amora tem a isoflavona também, né? Que é um derivado da soja que imita o hormônio feminino. Tem também a cápsula de amora. Esses dois ajudam. A isoflavona está mais comprovada cientificamente que melhora os sintomas de menopausa. E também as cápsulas de amora. E a gente vê, assim, outras coisas também ajudam. Acupuntura, yoga. A gente fez estudo com yoga, que yoga podia até melhorar o nível hormonal de estrogênio fazendo yoga, meditação, tudo que deixa a gente mais
centrado, mais assim, Uhum. ajuda nos sintomas de menopausa. E você acha que testosterona pode ser utilizado? Estão perguntando sobre duas coisas aqui: testosterona e um hormônio bioidêntico. O que é Ai, hormônio nossa, bioidêntico? então, essa é uma... As pessoas às vezes ligam no consultório e falam assim, a doutora trabalha com hormônio bioidêntico? Aí a secretária ligou a primeira vez. Doutora, o que é hormônio bioidêntico? Preciso saber, porque as pessoas ligam e antes de marcar consulta quer saber se você trabalha com isso. Bom, o que é o hormônio bioidêntico? É o hormônio mais próximo possível do nosso próprio hormônio. Qual é o nosso próprio hormônio? Estradiol. Então, se Uhum. você prescrever estradiol, você está prescrevendo o hormônio bioidêntico. É que teve uma polêmica também de marketing de pessoas que prescreviam hormônio bioidêntico, mandando fazer em determinadas farmácias de manipulação, falando assim, eu vou fazer um hormônio que serve só para você, sob medida, pá, pá, pá. Você vai fazer nesse lugar aqui, tal, assim, um negócio bem... E tinha toda uma história de dinheiro por trás, enfim. Então, foi uma época que teve uma outra conotação. Mas, assim, o que é importante para a gente? Que o bioidêntico é que seja um hormônio que seja o mais parecido possível com o nosso, ou seja, o estradiol. E aí a gente usa a melhor via, se é transdérmica, se é gel, se é adesivo, se é via oral. E aí a gente começa sempre da menor dose e vai aumentando aos poucos. E você perguntou da testosterona, né? Foi. Quando que a gente usa a testosterona. Então, sempre a gente começa com hormônio feminino. Nós estamos tratando de mulheres, né? Eventualmente, a gente pode dar uma pitadinha de testosterona. Quando? Quando às vezes precisa. Usou o hormônio feminino e ainda não melhorou do quê? De libido. Pode ser que está precisando de uma energiazinha aí a mais. Um tempinho, coisa temporária. Sempre controlando exames com fígado, colesterol. E a gente vai pesar de novo sempre o risco-benefício. Tem gente que já vem querendo testosterona, mas, gente, como é que você vai dar testosterona para uma mulher se você não deu nem o hormônio feminino? Vai ficar só com o hormônio masculino? Não pode, né? Tem que resolver o que está faltando, que é o hormônio feminino. Você acha que melatonina pode ajudar a melhorar o sono? Você recomendaria para as pessoas da menopausa? Não. A gente, para insônia, a gente não recomenda no geral, né? A gente sabe que Uhum. a melatonina ajuda mais para o subir de ritmo e tudo. O que é muito conversado em congressos de gineco e tudo é a melatonina como um antioxidante. Uhum. Mas eu ainda não vi estudos assim concisos para respaldar a gente para prescrever melatonina com essa finalidade. Eu acho que a gente precisaria estudar mais e ver se tem benefício de usar a melatonina como antioxidante nessa, porque a gente sabe que com a idade cai a melatonina, né? Então, Uhum. talvez fosse interessante, mas assim, acho que a gente não tem nada fechado, nada que respalde a gente de prescrever, usar a melatonina como uma reposição nessa fase da vida. Não ainda. Que seria, porque na verdade tem algumas pessoas que sugerem algo como administrar melatonina para todo mundo que tem mais de 50 anos. Mas aí É, independe, essa é uma outra polêmica, é, independe de estar ou não na menopausa, né? Quer é. dizer, enfim, é algo que Como realmente antioxidante, como uma coisa que abaixa com a idade. A gente já vê os gráficos, né, em estudos mostrando o gráfico caindo tanto para homens como para mulheres, como você bem falou. Mas eu acho que isso eu teria interesse de estudar, de ver o que acontece se a gente repusesse melatonina. Comparar, né? Repondo melatonina ou não repondo, mas acho que teria que ser um estudo mais elaborado. Eu acho bem interessante. Acho que é uma coisa que a gente podia pensar aí, de realmente é, estudar. a gente até, eu perguntei isso, na verdade, porque a gente está fazendo um projeto que é mais ou menos isso, né? Ah, é? Suplementação de melatonina na menopausa. E aí Ah, até que uma legal. amiga falou assim para mim, Cláudia, você já está fazendo consulta pessoal, agora foi para profissional. Eu já estou Mas vocês falando de estão dando projeto. hormônio também? Vocês estão dando Oi? hormônio também, não? Vocês também estão dando Não, hormônio? não. Na verdade, a gente fez um pedido de auxílio pesquisa, ainda não começou o projeto, mas é só melatonina mesmo, para ver se Ah, tem alguma diferença, enfim. Mas aceitamos sugestões e discussões. A gente pode até ah, falar mais disso olha, o meu depois. sonho era estudar, eu tinha até escrito uma época um projeto que era estudar a associação da terapia hormonal com a melatonina e comparar só a terapia hormonal sem a melatonina, porque eu queria ver, mas só está no papel, ainda não virou nada também, faz tempo já e ainda não virou nada. Também não consegui ainda auxílio. Mas que eu queria ver isso, se a interação da terapia hormonal com a melatonina
podia essa associação trazer benefício para a mulher na menopausa. Eu acho que é uma coisa Ai, que legal. Então depois a gente troca umas figurinhas. tá Vamos ver bom. que acho que a gente faz alguma coisa junto. Oba, Tem vamos uma sim. pergunta aqui muito legal sobre pesadelos. Olha só, a pergunta é: pesadelos, eles podem começar na menopausa? Bom, o pesadelo pode começar em qualquer fase da vida, né? Não tem uma regra de momento para começar pesadelo. A gente, no nosso ambulatório, que é de sono na mulher, a gente tem uns casos bem interessantes de pesadelos repetitivos, né? Então, eu vou até citar um caso. Era uma paciente que sonhava, toda vez que ela dormia, ela sonhava que a casa caía em cima dela. Né? Ela sonhava isso. Eu vou dormir, aí eu durmo, pum, a casa... E aí a vida dela era, ela estava desempregada, ela não conseguia pagar aluguel, ela estava com problema na família, todos os tipos de... Então, realmente, a casa dela estava caindo, né? E caía na cabeça dela toda vez que ela dormia. Então, às vezes, tem muitos pesadelos, assim, com algum conteúdo e tudo mais, que às vezes ficam repetitivos, que tem, às vezes, pode ter alguma coisa a ver com coisas que as pessoas estão vivenciando. Agora, por exemplo, na pandemia, que a gente está começando a voltar a atender e tudo, as pessoas estão tendo muito pesadelo, né? Estão tendo... Porque a situação tá difícil durante o dia e fica difícil durante a noite também, né? Mas na verdade o que você está dizendo é que pode acontecer na menopausa como pode acontecer em qualquer outra fase da vida. Não existe uma associação entre o início de pesadelos na menopausa. É isso que você está dizendo? Opa, falhou. O que falhou isso? Tá travando. Oi, Voltamos. Travou aqui, voltou. Adriane Zonato, quanto tempo, Adriane? Então, tá, a gente estava terminando de falar do pesadelo. Quer dizer, não tem uma associação específica entre entrar na menopausa e começar a ter pesadelo. Não, isso não. Tá, ótimo. Então, a gente pode ficar mais despreocupada. Não é uma coisa que vai acontecer durante a menopausa, porque já acontece tanta coisa ruim nessa Não menopausa. precisa, né? Não há necessidade de ter mais um probleminha, né? Não precisa, né? Não, precisa. Eu queria só voltar para responder, para fazer uma pergunta que fizeram quando a gente estava falando da gravidez das gestantes, porque você falou do CPAP e tem algumas pessoas, uma pessoa que estava preocupada com qual que era a pressão da titulação, né? Como é que você fez, qual que era o detalhe do CPAP que você usava, que pressão, como é que foi? Eu não estou achando mais a pergunta, mas se você puder falar um pouco sobre isso. A gente fez, nesse estudo que a gente fez com aquele split night, quer dizer, metade da noite a gente faz sem o CPAP e a outra metade com o CPAP. Então, foi titulado realmente para cada paciente qual a pressão que ela precisava. O mínimo que a gente precisou foi 6. Então, todas as pacientes precisaram de pelo menos 6 de pressão de CPAP, mas foi individualizado. A gente não fez um padrão, foi individualizado o tratamento para essas pacientes. Quer dizer, você sugere que seja individualizado também se a pessoa tem a intenção de Sim. usar, sem dúvida. Como qualquer CPAP, quando você vai fazer. Quer dizer, não muda no caso da gestante. Sim. Não muda. Não muda. É o mesmo, digamos assim, as mesmas premissas que vale para qualquer outro tipo de paciente, né? Olha, eu estou adorando falar com você, adorando essa coisa. Quero voltar para falar da menopausa. Embora eu estou sendo acusada aqui de fazer consulta. O que eu posso fazer? Eu já passei da puberdade, eu tenho que falar da menopausa. Eu também adorei menopausa, então também tô com viés aí também. É muito interessante. Eu queria saber se você, o que você diria sobre alguns alimentos específicos. Você acha que tem alimentos que, além dessas, por exemplo, a amora, que é natural, existem alimentos que podem piorar esses fogachos, podem piorar esses sintomas ou melhorar? Ou isso não existe? Os relacionados à soja e o que se descobriu foi que os orientais têm lidar com a menopausa melhor do que os ocidentais. Aí eles comparando as dietas, eles acharam que poderia ser devido à alimentação, que o deles é muito rica. Tofu, essas coisas que têm derivados de soja. Existe uma polêmica se é por causa da alimentação ou também porque o oriental é um pouco mais contido, né? Não é tão, assim,
né, afetuoso. Extrovertido, escandaloso. Então aí a gente fica na dúvida, mas de qualquer maneira, quando se chegou a essa conclusão de que tinha diferença alimentar, foi estudando isso que se pesquisou a isoflavona, os derivados da soja, e que realmente ajudam muito. Agora, sobre alimentação especificamente, claro, sempre alimentação saudável vale para menopausa, vale para sono, vale para vida, vale para tudo. A gente pesquisou uns alimentos para sono, né? A gente fez um estudo de revisão e a gente achou uns alimentos interessantes. Kiwi, alface, as frutas vermelhas, o leite, que já era sabido, né? Então, tem estudos que estudaram, que avaliaram coisas interessantes aí de alimentação, melhorando aí a qualidade do sono. Mas de menopausa mesmo, por enquanto, é mais soja, alimentação saudável, aí tentar para tudo, né? Evitar alimentação pesada, fritura, porque daí só vai piorar a gordura, vai piorar aquela coisa da barriga que toda mulher vai acabar desenvolvendo quando perder o estrogênio, enfim. Que pelo Aí, jeito, o que descobriram agora é que ela pode escolher ou fica careca ou fica barriguda. não pode, não pode. Tem Não que ficar pode. com o cabelo bonitinha. Mas que interessante, eu não sabia. Quer dizer, alface também? Alface também. A gente levantou uns estudos bem interessantes que até queriam fazer concentrado de alface, chás e tal, porque tem melatonina dentro do alface que ajuda aí na questão do sono. Aqui estão perguntando, Marcela Parma, e alimentação para gestante? Tem alguma coisa que você recomenda ou não indica? Em relação... de gestante a gente fala para ter uma dieta super fracionada, então, café da manhã, um lanchinho, almoço, lanchinho, jantar, lanchinho. Então, bem fracionada mesmo, bem colorida, porque daí a gente garante que tenha bastante nutrientes, né? Bastante verdura, bastante legume, bastante fruta, alimentos bem lavados para não ter infecção. Nada muito específico, assim. Sempre alimentação saudável e bem fracionada. Acho que isso que é importante. Tá bom, olha, a live acaba em 5 minutos e ela tem esse problema que ela acaba, né? Ela desliga, o Instagram desliga na cara da gente. E eu não queria que isso acontecesse, porque eu realmente adorei falar com você. Eu também adorei, claro. Vou entrar em contato para a gente fazer esse estudo que eu estou achando super interessante. E eu queria, então, agradecer em nome da ABS por essa conversa muito boa, por todas essas dicas. Nossa, chip da beleza, laser para vagina. Nunca tinha ouvido falar em nada disso. Achei o máximo, adorei. Eu também adorei a conversa e, ó, eu fiquei contente da ABS me chamar, né? Porque acho que eu não tinha participado com vocês ainda. Quero participar mais com vocês em outras coisas, sei lá, na revista, em outras coisas que vocês pensarem em mim. Eu estou aberta aí e quero contribuir. Então tá bom, vai com certeza, muito obrigada. Você vai participar. Muito obrigada a vocês que ficaram até agora aqui com a gente. Ah, estão pedindo o seu contato. Você quer dar o seu contato? Pode entrar aí, no meu Insta, tem o contato lá, o @HelenaChu. Tá bom. Obrigada, Helena. Obrigada, gente. Boa noite para todos vocês. Um abraço. Obrigada. Tchau. Até mais. Tchau.